Então, a tia Valéria vai com a Liz para o tempo de instrução. Então, abra a tua Bíblia para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. A partir do capítulo 8, Marcos ele vai começar a jornada de Jesus para a cruz. A partir do capítulo 8 de Marcos, nós vamos começar o retorno para Jerusalém, na cidade onde Jesus ele será morto para cumprir a sua missão por completo. Marcos capítulo 8, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 31. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31. Marcos 8, 31. Diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. E agora, Deus, que ela está aberta diante de nós, pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la. Que o Senhor nos ajude, a Deus, a compreendê-la, de modo que apliquemos nas nossas vidas. Ajude os meus irmãos e amigos a entender ela. Me ajude a explicá-la de forma clara. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus. E que Ele receba a honra e glória que é devida ao nome dEle. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto ou o título do nosso sermão hoje é O Caminho da Cruz é o Caminho para a Vida Eterna. E esse título ele mostra ou ele traz em si a verdade de que sem a cruz ou sem a morte de Jesus na cruz, jamais haveria salvação. Se Jesus não tivesse vindo à Terra para cumprir o plano redentor de Deus, em vir, viver, mostrar o plano de Deus para o homem, mostrando que ele é o Filho de Deus, curando, ensinando sobre o Evangelho, ensinando sobre as coisas do reino, coisas que as pessoas não sabiam, e no ápice da sua missão, se entregando de modo sacrificial para o homem, na cruz, a salvação jamais existiria, a salvação jamais seria alcançada pelos méritos humanos. Ou seja, a salvação jamais seria alcançada por algo que o homem poderia fazer por ele mesmo. É por isso que Jesus veio para morrer na cruz. Mas também a salvação ela é dada àquele que quer seguir o mesmo caminho de Jesus. Para aquele que quer, de fato, seguir o mesmo ou a mesma via dolorosa que Jesus tomou. Não é à toa que Jesus diz: aquele que quer seguir a mim, pegue a sua cruz. Ele acabou de dizer que vai morrer, vai ser crucificado. E ele está dizendo para aqueles que seguem ele: ó, vocês também precisam seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo. Hoje a gente vai ver apenas a primeira parte, quando Jesus prediz a sua morte. E na semana que vem a gente vai para a segunda parte, onde ele chama os discípulos para seguirem o mesmo caminho que ele seguiu. Então imagine você,
Você está ouvindo uma história fabulosa, fascinante. E o protagonista dessa história, o personagem principal, é alguém extraordinário. É alguém que faz coisas das quais você nunca viu. É alguém que chama atenção, que cativa as pessoas, e as pessoas querem segui-lo por causa dele ser alguém que jamais foi visto na face da terra. Ele é capaz de fazer coisas que ninguém jamais viu. Ele cura os enfermos, ele acalma a tempestade, ele multiplica alimentos, ressuscita mortos, ensina com autoridade as pessoas. Por onde ele anda, as multidões o seguem, porque elas estão maravilhadas com o seu poder e com as palavras que ele diz. Palavras essas jamais ouvidas também, jamais ensinadas pelos líderes que a população tinha. E todos se perguntam, quem é esse homem? Então um dia ele próprio faz essa pergunta. O que as pessoas dizem sobre mim? Algumas pessoas dizem que ele é um grande profeta. Outros acham que ele é alguém especial, enviado por Deus. Mas ele não se contenta com as respostas vagas, as respostas superficiais. Ele quer algo mais profundo, uma resposta mais profunda sobre quem ele é. E ele pergunta para os seus seguidores, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí um deles, tomado pela convicção, responde sem medo nenhum, tu és o Cristo, o Salvador. E aí, com essa afirmação, a empolgação ela toma conta de todo mundo. Se ele é o Cristo, então chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo em que tudo vai mudar, em que o nosso povo vai estar no topo, não vai ser mais humilhado, não vai ser mais subjugado, não vai ser mais de forma alguma assassinado pelos romanos. Se ele é o Cristo, ele vai tomar o poder. Se ele é o Cristo, ele vai sentar no trono. Se ele é o Cristo, Roma vai ser expulsa do nosso meio. Mas de repente, algo inesperado acontece. O herói da história começa a falar de um caminho diferente. Não, pera aí um pouquinho, não vai ser assim. É um pouco diferente daquilo que vocês estão esperando. Pera lá. O caminho vai ser difícil. O caminho vai ser doloroso. Em vez de prometer glória imediata, ele fala sobre sofrimento, rejeição e morte. E a alegria se transforma em espanto. Aquela empolgação da qual foi tomada aquelas pessoas ao ouvirem que aquele é o Cristo fala de morte e eles começam a murchar. Não, peraí, como assim? Não pode ser. Não pode ser desse jeito. Como o nosso grande libertador, ele vai morrer. É isso que Jesus está apresentando para os seus discípulos. É isso que Jesus, a partir daqui, vai começar a ensinar os seus discípulos sobre o final da sua missão. Desde o início, os discípulos eles estão vendo Jesus ensinar com autoridade, expulsar demônios, curar enfermos, acalmar tempestades, multiplicar alimentos, e isso tudo faz com que eles brilhem nos olhos. Rapaz, esse de fato é o Messias. Ele dá autoridade para os seus seguidores começam a fazer as mesmas coisas que Jesus faz. E eles voltam para Jesus, e Jesus pergunta, tudo bem, e agora, o que as pessoas estão falando sobre mim? Alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é João Batista, ou até outros profetas que veio da parte de Deus. Tudo bem, é isso que a opinião pública está falando sobre mim, mas o que vocês acham de mim? Não, tu é o Cristo. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Filho de Deus. Na mente deles, o Messias viria para tirar o poder de Roma e estabelecer o reino em Israel. Versículo 27. Nós temos essa confissão de Pedro. Capítulo 8. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, o Senhor é o Cristo. Pedro, como um porta-voz dos outros 11, diz, o Senhor é o Cristo. Para nós, o Senhor é Jesus, o Messias, o prometido de Deus.
E aquilo empolga todos eles. Mas Jesus, a partir do versículo 31, ele começa a ensinar ou acrescentar fatos ou coisas que irão acontecer no seu ensino sobre o reino. Até aqui Jesus não havia falado nada sobre morte, não havia falado nada sobre sofrimento, não havia falado nada ainda sobre ser rejeitado. Obviamente os discípulos e o próprio Jesus já estão sendo rejeitados pelos escribas e pelos fariseus. Nós já vimos isso em alguns textos, onde os fariseus e escribas brigam com Jesus, por Jesus fazer coisas diferentes. Mas aqui Jesus ele vai começar a explicar de forma mais clara. É o que o texto, por exemplo, no versículo 32 diz, e isto ele expunha claramente. É mais específico. Eu vou morrer. Eu não vim para instaurar o reino, pelo menos não agora. Eu vim para sofrer. A minha vinda para a terra é para sofrimento, não para outra coisa. O Messias, ele não veio para estabelecer um reino terreno glorioso, pelo menos de imediato, como eles pensavam, mas para sofrer, morrer e ressuscitar o terceiro dia. E isso era inaceitável na mente dos discípulos. O Messias não pode morrer. E Pedro tentou impedir Jesus. Mas Jesus deixou muito claro que os seus caminhos não são ou não eram os mesmos caminhos de Pedro. E nos ensina que os caminhos de Jesus também não são os nossos caminhos. Os caminhos de Jesus são muito mais altos do que os nossos. E a pergunta que fica é, será que nós estamos prontos para seguir os caminhos altos que Jesus está nos propondo a seguir? E esse fato de o que Jesus propõe em face àquilo que eu acho que deveria ser, ainda ecoa nos nossos dias. E será que estamos dispostos a abraçar o caminho que Ele nos dá? Mesmo quando Ele desafia as nossas expectativas, a nossa lógica. Rapaz, não é assim, tem que ser desse jeito. Mas Jesus ele vem para mudar essa perspectiva. E aí, dos versículos 31 a 33, Jesus vai anunciar que a sua missão é morrer pelos pecadores e não restaurar o reino, pelo menos agora. Então, de tudo que os discípulos já ouviram de Jesus, a última coisa que eles queriam escutar ou poderiam escutar era sobre a morte do seu mestre. Depois de um momento importante e revelador, na qual Pedro admite que Jesus é o Cristo, Jesus chama ele de bem-aventurado por essa revelação. Ele diz, você é bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas foi o meu próprio Pai. Marcos, ele não mostra isso, mas Mateus, ele fala sobre essa revelação. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, só um parênteses aqui, não achem que quando um evangelista fala uma coisa e o outro não fala, é porque há uma contradição. Na verdade, é um completa o outro, certo? Uma coisa que Marcos ele não vê a necessidade de falar, como por exemplo, isso que Mateus vai dizer, não significa contradição, só significa dizer que Marcos viu por uma perspectiva. Mateus está vendo por uma outra perspectiva. Mateus ele é mais detalhista do que Marcos. Marcos ele quer algo mais dinâmico, mais rápido. Mateus ele se propõe a ver os detalhes. Então, no texto de Marcos, nós temos só o versículo 29, quando Jesus perguntou, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. E aí no versículo 30, Jesus adverte para que eles não falem nada para ninguém. Mas Mateus ele é mais completo. Versículo 13 é o mesmo relato. E Mateus diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí vem a resposta de Jesus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, isso que Pedro falou não veio da cabeça de Pedro, mas foi o próprio Deus que mostrou a Pedro quem era Jesus. E nós já estudamos esse texto mostrando que a salvação
que reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida não depende de nós, se não houver uma intervenção de Deus. Se Deus não mostrar para mim que Jesus é o meu Salvador, eu jamais vou crer em Jesus. Pedro, então, é um homem bem-aventurado, porque ele creu em Jesus como o Cristo prometido de Deus. Mas aqui no versículo 31 e 32 de Marcos, ele vai pela primeira vez anunciar a sua morte. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhes punha claramente. Então, ao ouvirem essas verdades, eles ficam devastados, eles ficam assustados, eles ficam tristes. A ideia de seu mestre estar indo para Jerusalém para morrer não era algo que eles esperavam. Eles esperavam que agora que o mestre, o Messias, foi mostrado para nós por meio de Deus, ou porque Deus assim permitiu, nós vamos para Jerusalém agora para tomar o poder. Jesus vai sentar no trono. Marcos nos diz que a partir desse momento Jesus começaria a ensinar sobre a sua morte. Ou seja, a mensagem sobre o reino que Jesus está apresentando para os seus discípulos envolve morte, não envolve tomada de poder. Até agora, Jesus não tinha ensinado, como eu disse, sobre a sua morte. Ou seja, Jesus está ensinando de forma progressiva. Enquanto ele vai andando, ele vai ensinando um pouco. Enquanto ele vai andando um pouco, ele vai ensinando outro pouco. Ou seja, é um ensino progressivo. Aos poucos, ele vai trazendo mais fatos que eram desconhecidos para os seus discípulos. É como se eles estivessem subindo uma escada. A cada degrau é um novo ensino. É como nós estamos, por exemplo, no colégio. Na primeira série nós aprendemos uma coisa. Quando nós vamos para a segunda série, nós aprendemos outras coisas que vão completando o que nós aprendemos na primeira série. E assim por diante. Há coisas que na segunda série eu só consigo aprender se eu sei o que eu aprendi na primeira série. Não é assim? O que Jesus está fazendo é isso. Até aqui, Jesus ensinou sobre o reino, que ele é o Filho de Deus. Até que eles conseguem compreender que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus traz esse novo ensinamento. Pois bem, eu vou morrer. Não pode. O Senhor é o Cristo. Jesus começa, então, dizendo que é necessário. E essa é uma palavra importante aqui para nós. O versículo 31 diz, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário. Ou seja, a morte do Senhor Jesus não seria obra do acaso. Mas ele foi pego lá, desprevenido pelos escribas e fariseus e mataram ele. A morte de Jesus não seria um dia de má sorte. A morte de Jesus não seria uma coincidência. Acabou que hoje nós resolvemos. Não foi assim. A morte de Jesus também não foi algo planejado pelos homens. Por mais que a Bíblia mostre que foi planejado pelos fariseus, ainda assim, a morte de Jesus já era algo pré-estabelecido antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. A morte de Jesus já era algo já estabelecido dentro do plano de redenção de Deus. E Jesus ele veio para cumprir essa ordem de Deus. Os tormentos que ele iria enfrentar na cruz, em breve, faziam parte do propósito infalível de Deus em salvar a humanidade dos seus pecados. Então, quando Jesus diz, é necessário que eu vá, da mesma forma como foi necessário ele ensinar coisas novas, da mesma forma como foi necessário ele curar, para mostrar que de fato ele era o Filho de Deus, aqui Jesus também diz que é necessário que eles vá para Jerusalém para morrer, para sofrer. Desde a eternidade, o Pai já havia pré-determinado que o seu Filho morreria pelos pecadores. E nesse processo, Jesus indica como vai ser a sua morte. Ele está mostrando, ele está dizendo para os discípulos como é que vai acontecer a sua morte. Primeiro, ele seria rejeitado pelos líderes religiosos. Versículo ainda 31.
Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. A sua rejeição, então, a sua morte, começaria no plano do mais alto escalão dos líderes religiosos. O Sinédrio, o supremo tribunal religioso, vamos dizer assim, dos israelitas, iria julgar Jesus, iria rejeitá-lo e iria matá-lo. Aqueles líderes religiosos que deveriam guiar o povo, mostrar ao povo que de fato Jesus era o Messias, é o mesmo povo, é o mesmo grupo que vai matar Jesus. E isso resultaria na sua morte, ou seja, o ponto mais alto da sua rejeição. Quando Jesus está lá na frente de Pilatos, na frente das pessoas, Pilatos ele quer soltar Jesus, e aí ele pergunta, o que vocês querem que eu faça? E os principais sacerdotes, junto com o povo, começavam a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Jesus então ele morreria pelos pescadores, pelos pecadores. Mas ele não fica só na sua morte. O texto diz que ele iria ser rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, mas depois de 3 dias, o que ia acontecer? Ressuscitaria. Jesus então traz uma esperança. A esperança de que ele não ficaria morto. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então a cruz, ela não foi um acidente, não foi uma obra do acaso. Ela foi milimetricamente colocada no plano de Deus para acontecer na hora certa. A cruz é o centro de toda a obra redentora de Deus. Então, sem cruz não existiria salvação. Sem cruz nós não teríamos em quem crer. Sem cruz, o nosso destino já iria selado para o inferno. E Deus vai usar os líderes religiosos para matarem Jesus a fim de que os pecadores pudessem ter a possibilidade de serem salvos. Ou seja, os escribas, fariseus, os líderes religiosos eram peças ou são peças no tabuleiro de Deus, no qual chegaria até o seu ou a sua vitória na morte de Jesus. E além disso, a cruz nos ensina muitas coisas. Dentre elas, por exemplo, se até a morte de Jesus foi planejada desde a eternidade, isso significa que nada escapa do governo de Deus. Ok? Jesus está dizendo que era necessário, mostrando que o plano já estava estabelecido por Deus. O que significa dizer é o que a morte de Jesus vai acontecer, quer queiram, quer não. Mesmo que Pedro diz, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Está no plano de Deus, isso vai acontecer. Isso significa que nada escapa do governo de Deus. E muitas vezes nós olhamos para as dificuldades da nossa vida e pensamos que tudo está fora de controle. Mas a cruz ela nos lembra que Deus tem o controle de tudo. Mesmo que esteja fora do nosso controle, está dentro do controle de Deus. Pedro ele tentou controlar a situação quando ele diz, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Pedro tentou controlar a história. Pedro tentou mudar o que Deus já tinha estabelecido para o homem. É o que muitas vezes nós fazemos. Tentamos controlar as situações onde não podemos controlar. Então, se a cruz foi necessária, é porque o pecado não é algo pequeno e irrelevante. Isso é uma outra coisa que a cruz nos mostra. O pecado ele nos separa de Deus e traz consequências eternas, como nós vimos ontem com as crianças. O pecado ele mancha o nosso coração e nos leva para longe de Deus, até o ponto de não termos mais condições de voltarmos, e o destino final é apenas o inferno, se não cremos em Jesus. Muitas vezes tratamos o pecado de uma forma leve, não dá nada. Mas a cruz nos mostra que deu muita coisa. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu por cada mentira que nós falamos. Jesus morreu por cada birra que nós fazemos. Jesus morreu por cada briga que nós brigamos. Jesus morreu por cada palavrão que nós falamos. Jesus morreu por cada olhar errado que nós demos para alguém. Jesus morreu por cada pensamento que não agrada a Deus que nós tivemos. Não dá nada. Deus sim, muita coisa. É só lembrar da cruz. Jesus foi pregado por causa disso.
A cruz não foi apenas uma demonstração de juízo também, mas foi uma demonstração de amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não apenas permitiu que Cristo sofresse, mas Ele também planejou que através desse sofrimento pessoas seriam salvas. Isso significa que não importa quão distantes ou quebrados nos sintamos, ainda existe graça e perdão para aqueles que se voltam para Jesus. Enquanto a vida ainda há esperança. A cruz nos mostra isso. No entanto, como eu disse, às vezes somos como Pedro, incrédulos aos planos de Deus para nós. Versículo 32. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Quem é Pedro para repreender Jesus? Aquele que momentos antes foi chamado de bem-aventurado por reconhecer que Jesus era o Messias. Lembram? Tu és o Cristo, o Santo de Deus. E Jesus diz, bem-aventurados és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu, este te revelou. Esse mesmo Simão Barjonas, que minutos antes havia falado com toda a convicção que Jesus era Deus, agora ele está repreendendo esse Deus a quem ele reconhece. Agora ele se opõe às palavras do Senhor. E Marcos não nos dá detalhes como Pedro fez isso, mas Mateus 16, 22 nos mostra como é que foi essa repreensão. Mateus 16, 22 diz, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum lhe acontecerá. Pedro reage como quem não consegue aceitar o que acabou de ouvir. Para ele era inconcebível que o Messias passasse por tanta humilhação. E como forma de protesto, ele rejeita essa nova revelação de Jesus e tenta corrigir o próprio Jesus, sem perceber que naquele momento estava pensando como homens e não como Deus. E aqui é importante nós pararmos um pouco para refletir sobre o que Pedro está fazendo. Certo? O que Pedro está fazendo. Assim como Pedro teve dificuldades em aceitar o plano de Deus, que contrariava as suas expectativas, ou seja, a expectativa que Pedro pensava e esperava é que Jesus fosse para Jerusalém para tomar o poder, para sentar no trono, para tirar o poder de Roma de cima dos israelitas. Mas quando Jesus vem e apresenta o plano de Deus, que o plano de Deus seria ele morrer na cruz, Pedro, ele, em forma de protesto, diz, não, Senhor, isso não vai acontecer. O Senhor está meio doido, não é assim que vai acontecer. Porque isso contrariava o que ele esperava. Rapaz, não é o que eu espero, não é o que eu quero, nem o que os meus parceiros aqui esperam. Da mesma forma como Pedro teve dificuldade e começa a contrariar Jesus, muitos também lutam contra verdades que não se encaixam naquilo que eu desejo ou que eu espero. A palavra diz uma coisa, mas como não encaixa naquilo que eu acho, como não encaixa naquilo que eu espero, como não encaixa na minha lógica, então eu faço o quê? Não, Senhor, peraí, não é desse jeito. Isso nos lembra que seguir a Jesus Cristo significa confiar na sua vontade, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que não se encaixe naquilo que eu espero. Quantas vezes nós já rejeitamos algo que Deus está fazendo, ou falando, ou ensinando, porque não faz sentido para nós? Rapaz, não faz sentido. Está aqui, mas não faz sentido. Quantas vezes a gente já fez isso? Isso acontece quando nós enfrentamos, por exemplo, dificuldades e questionamos a Deus, achando que ele deveria agir de uma maneira diferente. Não, Deus não pode agir desse jeito. Deus tem que agir do modo que eu acho que ele deve agir. Por exemplo, um cristão pode passar por uma enfermidade, ou pode passar por algum tipo de acontecimento, fato inesperado. E em vez de confiar no plano de Deus, que é soberano,
ele começa a duvidar do cuidado de Deus. E muitas vezes falando assim, rapaz, por que eu estou sofrendo se Deus me ama? Por que eu estou passando por isso se Deus quer o meu bem? Eu sei que Deus quer o meu bem, eu sei que Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que Deus nos dá todas as coisas para o meu bem. Mas eu estou passando por essas dificuldades. Começa a duvidar do cuidado de Deus. Será que Deus está me cuidando mesmo? Ele pode pensar, se Deus me ama, Ele tem que me proporcionar o que eu preciso. No entanto, assim como Pedro não compreendia o que Jesus está dizendo naquele momento, que a cruz fazia parte do plano perfeito de Deus, muitas vezes nós enxergamos que os momentos difíceis também podem fazer parte, não podem fazer parte do propósito de Deus. Nós não enxergamos as dificuldades como algo para fortalecer a nossa fé, nós vemos dificuldades apenas para nos colocar para baixo. E o problema sempre vai ser o mesmo. O ser humano, ele continua resistindo aos planos de Deus quando eles não se encaixam na lógica deles. Se não se encaixa na minha lógica, se não se encaixa nos meus desejos, se não se encaixa naquilo que faz sentido para mim, então eu rejeito. Eu digo, não é assim. Tudo bem, ele está aqui, mas não é assim. Por quê? Porque não se encaixa com aquilo que eu acho que deveria ser. A morte de Jesus não estava encaixando com o pensamento de Pedro. E Pedro, por causa disso, ele diz, não, Senhor, isso não vai acontecer. Muitas vezes queremos um evangelho, queremos seguir o evangelho, queremos seguir Jesus, mas sem uma renúncia, sem passar por sofrimento, sem carregar a cruz. Mas Jesus nos chama para pensar como Deus e não como os homens. Ok? E isso é difícil. Tá? Eu não estou dizendo que é fácil. É difícil, mas é possível. Só porque uma coisa é difícil não significa dizer que é impossível. Pedro iria pensar como Deus, mas isso demoraria um pouquinho. Para aqueles que não têm nada de Jesus, para aqueles que não creem em Jesus ainda, essa rejeição revela um obstáculo à fé. Aceitar Jesus como Salvador significa dizer que eu vou ter que renunciar a muitas coisas, e eu não quero renunciar a estas muitas coisas. Porque eu quero ser feliz. Essas coisas que eu vou ter que renunciar ao crer em Jesus me fazem feliz. Mas Jesus está dizendo que essas coisas trazem felicidade apenas temporárias. Jesus traz uma felicidade eterna. Assim como Pedro não queria um Messias que passasse pela cruz, muitos de nós rejeitam o Evangelho porque ele desafia a nossa lógica e exige uma rendição total. Rapaz, eu vou ter que fazer isso? Vai. Vou ter que fazer esse outro? Vai. Eu vou ter que ser assim? Vai. Então eu não quero. O Evangelho exige tudo que nós temos. Exige tudo que nós somos. Jesus, então, com firmeza, ele rejeita a repreensão de Pedro e repreende Pedro. O versículo 33. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. A repreensão de Jesus é profunda, mas ela também revela algo sobrenatural. Pedro, que havia recebido de Deus a compreensão correta sobre a identidade de Jesus, de que Jesus é o Messias, em um instante abandona essa perspectiva para enxergar de uma ótica agora meramente do homem. Ele não está mais enxergando como Deus, agora ele está enxergando como um homem. E pode parecer que essa tentativa de cuidar de Jesus, dizer, não, Senhor, calma, tenha cuidado, isso não vai acontecer. Pode parecer algo aparentemente um cuidado com o seu mestre, certo?
pode parecer uma mostra de amor por Jesus, tentando de alguma forma amenizar talvez o sofrimento que poderia causar, e de fato causou em todos eles. Mas Jesus mostra que isso não vem apenas de Pedro. Jesus mostra que isso vem de fora de Pedro. Jesus mostra que isso vem do inimigo. No instante, Pedro fora guiado por Deus a confessar a sua fé em Jesus. Mas logo em seguida já estava pensando como incrédulo, expressando os pensamentos de Satanás. Satanás influencia Pedro a pensar de forma humana e tenta usá-lo para afastar de Jesus e do caminho da obediência. Ele consegue transformar uma confissão sincera em um confronto perigoso, sugerindo que Jesus deveria evitar a cruz. O diabo ele sempre trabalha de várias formas, mas o método continua sendo o mesmo. A desobediência à palavra de Deus. Isso é pecado. Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele desobedeceu, porque ele quis ser igual a Deus. Ele foi banido do céu. Quando ele tenta Eva, a tentação que ele traz para Eva, a influência que ele traz para Eva é para desobedecer a ordem de Deus. E o que aconteceu? Eles desobedeceram, eles comeram o que não era para comer. Quando ele vai tentar Jesus, se tu me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Tentando desviar o foco de Jesus para desobedecer a missão que Deus havia dado a ele. E aqui, mais uma vez, ele tenta agora, por meio de Pedro, evitar que Jesus vá para a cruz, desobedecendo o Pai. Por que eu digo isso? Você lembra da oração de Jesus no Getsemane? Quando ele está orando e diz, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, Jesus está dizendo, Senhor, se for possível que eu não vá para a cruz, que eu não morra, mas que seja feita a sua vontade. Jesus estava totalmente submisso à obediência ao seu Pai. E aqui Pedro está tentando fazer com que Jesus evite a cruz, algo que já era determinado pelo Pai. No entanto, desviar-se da vontade de Deus é exatamente algo que Jesus não quer, mas é uma obra de Satanás. Sempre tentar nos desviar do caminho de Deus, do caminho de Jesus. E Jesus rejeita firmemente qualquer tentativa de impedir ele de ir para a cruz. Jesus não está expulsando, e aqui é importante, Jesus não está expulsando o diabo do corpo de Pedro, certo? Pedro ele não está possesso, o diabo não entrou no Pedro, ou em Pedro, mas o diabo está influenciando de fora Pedro, usando a situação, usando o que ele ouviu para tentar desviar Jesus do caminho redentor. Pedro e os discípulos, naquele momento, estão sendo influenciados por Satanás. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, como aconteceu com Adão e Eva, como aconteceu com Safira e Ananias, que mentiram e morreram porque mentiram. Satanás ele não trabalha só dentro das pessoas, ele também trabalha fora, de forma externa, influenciando as pessoas a fazerem o mal. Obviamente que Pedro tem culpa porque ele está pensando coisas de homens por causa do seu coração, mas o diabo está usando esta circunstância para afastá-lo de Jesus. E caminhando para o final, eu quero trazer algumas aplicações aqui importantes. Para que você pense nessas coisas e te proteja da influência de Satanás. Ok? Satanás ele pode nos cegar ou pode mudar a direção dos nossos olhos, se não estivermos firmes em Jesus.
Ok? Satanás, ele tem poder para fazer isso. Satanás não é alguém qualquer, não é um ser qualquer, mas ele é alguém que tem poder. E ele pode nos cegar e ele pode nos fazer olhar para onde nós não devemos olhar. Isso se nós não estivermos firmes em Jesus. É muito fácil por nós mesmos perder de vista as promessas e ordens de Deus. Ou seja, é muito fácil eu perder de vista por mim mesmo. Certo? É muito fácil vocês perderem de vista o que de fato importa por vocês mesmos. Porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é pecador. E se isso não fosse suficiente, o diabo está sempre procurando oportunidades para potencializar essa facilidade. Ou seja, o que é fácil, o diabo torna muito mais fácil ainda. Vocês entendem isso? É fácil perder de vista Jesus. Mas se torna ainda mais fácil quando o diabo, ele usa as circunstâncias para fazer isso. De modo que, assim como Pedro está buscando as coisas dos homens, o diabo pode fazer com que nós queiramos mais as coisas da terra ao invés das coisas celestiais. E isso nos traz um alerta muito importante. Por exemplo, quantas vezes nós somos consumidos pela busca por segurança, por exemplo, financeira, ou algum tipo de reconhecimento, ou outra coisa qualquer, ao ponto de nós negligenciarmos a nossa devoção a Deus. Quantas vezes nós investimos tempo em outras coisas do que lendo a palavra, do que orando, do que tendo comunhão com os irmãos? Eu preciso disso, então vou trabalhar para que isso aconteça. Beleza, consegui isso aqui. Eu preciso de outra coisa. E assim vai. E vai perdendo de foco o que de fato é importante. E o diabo sabe como tornar essas distrações atraentes. Mas muito mais que atraentes, ele pode tornar essa busca justificável. Rapaz, eu não estou lendo a Bíblia tanto quanto devia, porque eu preciso disso aqui. É importante para mim. Eu não estou orando tanto que eu preciso, porque eu preciso fazer isso aqui. Se eu investir tempo na oração, eu vou perder tempo nessas outras coisas. O diabo, ele facilmente pode fazer com que tu justifique práticas em detrimento de outras que são bíblicas. E o diabo sabe fazer isso com facilidade. E isso leva com que nós demos mais importância para o aqui e agora do que para a eternidade, do que para o céu. Por exemplo, quando um cristão se torna tão absorvido pelo trabalho e pela busca por estabilidade e começa a justificar a sua falta de tempo de Deus. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ficar estável, eu preciso ajudar a minha família, e é por isso que eu não estou fazendo o que deveria fazer como cristão. No início ele pensa assim, o cristão pensa, eu estou fazendo isso, me esforçando para dar uma vida melhor para minha família. Não estou me esforçando para ter um emprego melhor. Eu estou estudando, estou me esforçando para que eu ganhe uma promoção no trabalho. Eu estou me esforçando, eu estou estudando mais porque eu quero passar de ano. É uma justificativa boa. Estou me esforçando mais para ter algo a mais. No entanto, aos poucos, a frequência nos cultos vai diminuindo. Preciso dar mais atenção para minha família. Preciso dar atenção mais para os meus filhos. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer aquele outro. Então, hoje é domingo, mas eu preciso fazer isso aqui. Os outros estão precisando de mim. E aí a frequência nos cultos vai diminuindo. O tempo devocional, de leitura, de oração, de cântico sozinho, se torna raro. Vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque as prioridades elas começam a mudar. Ele ainda se considera um seguidor de Jesus. Mas na prática, o seu coração está mais voltado para a terra do que para o céu. Paulo, ele nos alerta sobre isso lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e versículo 2. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde está sentado à direita de Deus Pai. Busquem as coisas lá do alto e não das que são daqui da terra.
O diabo pode sutilmente desviar o nosso olhar do que é eterno, nos fazendo pensar que estamos apenas fazendo o necessário, quando na verdade estamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Filhos, marido, esposo, estudo, trabalho, pai, mãe, parentes, lazer, e aí tu pode acrescentar várias outras coisas na lista. Eu não estou dizendo que fazer isso é ruim. O que eu estou dizendo é que o diabo pode usar essas coisas boas para o mal e desviar os nossos olhos de Deus. Essa é a estratégia de Satanás sobre aqueles que ainda não fizeram uma decisão por Jesus. Por exemplo, ele vai continuar cegando as pessoas que não querem a Jesus até que elas morram, para que vão para o inferno. O diabo ele pode fazer isso, certo? Vai colocar uma distração ali, vai colocar outra distração ali, vai colocar uma prioridade ali, e a pessoa já não tem uma responsabilidade com Jesus, porque não crê em Jesus, e o diabo vai colocando cada vez mais dificuldades. E assim o inimigo vai mantendo as pessoas presas em alegrias passageiras, dúvidas, mas no final todas essas coisas vão afastando de Deus. Talvez você já tenha ouvido sobre Jesus, mas sempre há algo que desvia a sua atenção ou que faz tu adiar uma decisão de seguir a Jesus. Aí a pergunta que surge é: até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou dar prioridades a outras coisas do que a Deus? Até quando eu vou me distrair com várias outras coisas, ao invés de prestar atenção nas coisas que são importantes, na minha eternidade? O que importa, na verdade, é aonde nós vamos passar a eternidade, que não tem fim. A Terra, aqui, no máximo 90 anos, 80 anos, é só isso. Então o que realmente importa é viver os 80, 90 anos que eu tenho aqui na Terra, da forma como eu quero, ou a eternidade inteira junto com Jesus. Pedro estava seguindo o entendimento humano ao invés de caminhar pelos passos de Jesus. Pedro não queria aceitar a verdade de que Jesus teria que morrer para salvá-lo. Pedro pensava em poder e vitórias, enquanto Cristo ele só visualizava a salvação por meio da sua morte. É necessário que eu morra. Então a salvação ela virá, ou ela vem por meio do sofrimento sacrificial de Jesus Cristo. E não por meio de uma revolta onde ele vai sentar no trono. E isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus morreu na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Voltou para o céu. Para que pessoas como eu e você pudéssemos ter vida eterna. Se não estivermos firmes em Jesus, nós seremos levados pelo engano. Pedro, que andava com o próprio Cristo, ele se desviou da vontade de Deus. Por um instante. Basta um instante. E nós perdemos o olhar. Assim como Pedro. Basta um instante para nós cairmos no erro. Basta um piscar de olhos para desviarmos do caminho de Jesus. O que garante que nós faremos o mesmo? Ou o que garante que, assim como Pedro, nós não faremos o mesmo que ele? O que te dá garantia? No que tu te vale para dizer, não vou ser como Pedro, não, eu vou seguir retinho aqui, vou conseguir, eu vou chegar até o fim junto com Jesus? O que te garante isso? Quais são as garantias que tu tens para dizer, eu não vou me desviar, eu não vou sair do lado de Jesus? Pedro saiu, mas eu não vou sair. A pergunta então que devemos fazer é, onde está o nosso coração?
Será que os nossos olhos estão fixados no que é eterno? Ou será que estamos permitindo, de alguma forma, com os nossos desejos terrenos, que Satanás nos distraia do que realmente importa? E com essa exortação que Jesus faz a Pedro, Jesus se dirige à multidão e vai ensinar algo sobre a cruz, sobre esse caminho que ele está trilhando, da qual ele acabara de ensinar para os seus discípulos. Mas isso nós vamos ver só semana que vem, a segunda parte do nosso texto. Então, é muito fácil nós desviarmos os nossos olhos de Deus por nós mesmos. É ainda muito mais fácil quando o diabo ele influencia as circunstâncias para que isso aconteça. Existe o plano de Deus já estabelecido. E existe o que eu acho que deve ser feito. Com qual que eu fico? Com o plano de Deus, que é perfeito? Ou com aquilo que eu acho que deve ser, que pode me levar para o inferno? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos agradecer. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Nós agradecemos porque através dela nós temos ou sabemos que o que foi preciso, foi necessário para que conseguíssemos a salvação foi a morte de Jesus Cristo. Era necessário que ele morresse para que conseguíssemos vida. Na verdade, para que tivéssemos vida. Não nos deixe ser como Pedro, que num instante afirmamos que queremos o Senhor, que amamos o Senhor, e que no outro instante estamos dizendo, não faz sentido isso não vai acontecer, isso não pode ser desse jeito, porque não está dentro das minhas expectativas. Nos proteja desse coração incrédulo, nos proteja dessa perspectiva que vem de Satanás, que não vem de Ti. Nos ajuda também, ó Deus, a nos mantermos vigilantes contra as armadilhas do diabo. Porque assim como ele enganou Eva, assim como ele mesmo se enganou, não nos deixe ser enganados por ele. Ele sabe muito bem como nos enganar. Ele nos mostra o que é bonito, mas na verdade isso que é bonito vai nos afastar de Deus. Ele nos mostra algo legal, que traz alegria, mas é só uma alegria, algo legal temporário, que vai nos levar para o inferno. Está longe de Deus. Nos ajuda, Deus, a mantermos nossos olhos firmes em Ti e apenas em Ti. Nos ajude a sermos cristãos